Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos e hoje nós vamos conversar aqui sobre quais são os 10 erros do investidor iniciante. Porque muita gente acha que você perde dinheiro porque você investe numa ação arriscada, num fundo que não devia ter ficado na renda fixa, etc, etc. Na verdade, a grande maioria dos investidores perdem dinheiro nesses 10 erros básicos, ou eles se passam, ou terminam saindo do mundo dos investimentos até, por causa desses 10 erros básicos. Então vamos a eles. Então vamos lá, erro número 1. Aquela pessoa que começa a investir, monta uma carteira completa, compra ações, compra fundo imobiliário, compra ação no exterior, fundo no Brasil, seja o que for. Mas ela faz tudo isso antes de ter uma reserva de emergência. E aí não tem santo no mundo que salve, né? Porque o que é que vai acontecer? Primeiro problema que der, a pessoa vai ter que vender uma ação, vender uma renda variável, ou vender até uma renda fixa, mas aí vai lá ver e a renda fixa só pode vender no vencimento. Aí a pessoa vai ter que vender o quê? Renda variável. Aí vai vender renda variável, mas está num momento como hoje. Os Estados Unidos atacando o Irã, tá tudo em queda. A pessoa vai lá e vai vender com prejuízo porque ela não se programou para ter uma reserva de emergência robusta, adequada para começar a investir com o pé direito. Esse é o erro número 1 e é o mais comum, por incrível que pareça, né? As pessoas querem trocar os pés pelas mãos, quer correr antes de andar. Então, primeiro você constrói uma reserva adequada, que vai lhe trazer toda a segurança que você precisa, e aí você começa a investir. Erro número 2, e esse erro eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Quando começou nos investimentos, a pessoa buscava exclusivamente rentabilidade. Então, todo investimento que a pessoa faz, ela sabe exatamente o quanto vai render, nos mínimos detalhes, lá nos centavos. Ela fica sempre fazendo aquelas contas, as continhas, né? Ah, isso aqui vai me render mais, mas se eu deixar por tantos dias investido nisso aqui, vai me render tanto. E aí vai fazendo essas contas com o objetivo sempre de buscar rentabilidade. E a rentabilidade, ela deve ser uma consequência de uma carteira bem montada. Porque quando você busca rentabilidade só pela rentabilidade, você termina incorrendo em riscos que você não pensava. Quer ver um exemplo? Vai lá, maior rentabilidade da renda fixa, CDB do Banco Master. A maior rentabilidade que você pode imaginar numa renda fixa é esse, 150% do CDI. Mas qual o risco? O risco é de você ficar com seu dinheiro travado. Se você tiver investido dentro do FGC, você vai receber depois de 3 meses, né? Como foi o caso. Mas e se você tiver investido acima do FGC? Você perdeu tudo que passou ali. O que passou 250 mil, você perdeu. Entendeu? Então a rentabilidade, ela é boa, é maravilhosa, né? A gente tem que buscar uma carteira com alta rentabilidade. Mas ela não pode ser o primeiro plano. O primeiro plano tem que ser diversificação, tem que ser uma alocação estratégica, tem que ser ativos que você entenda, ativos seguros. E aí depois você pensa se isso vai render bem ou não para sua carteira. Então, erro número 3, confundir volatilidade com prejuízo. Então, tanto o investidor iniciante quanto aquele que já tem uma experiência a mais, mas sempre foi investidor de renda fixa, quando vai para a renda variável, é muito comum, né, que aconteça dessas pessoas terem um certo preconceito ou certo impacto com a volatilidade da renda variável. A renda variável é, no longo prazo, aquilo que lhe dá mais dinheiro. Porém, para você conseguir esse maior dinheiro no longo prazo, você precisa aceitar as oscilações de curto prazo da renda variável. E essas oscilações, elas não são necessariamente prejuízo. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu compro 100 ações da Grendene. E aí eu seguro as ações da Grendene ao longo de todo 2026. Só que lá em outubro, as ações caem 20% por causa de um possível resultado da eleição, seja ele qual for. Aí a pessoa pensa, perdi 20%. Não, você continua tendo 100 ações da Grendene. Você perde se você vender. E você vende se você não tiver consciência do que é que você está investindo, qual o prazo que você está investindo e etc. Você só transforma a volatilidade em prejuízo se você for um investidor que não seja capaz de lidar com essas oscilações. E aí, nesse caso, talvez você não tivesse nem que estar na renda variável. Claro que é o ideal, né? Uma carteira que tenha renda variável, mas não é para todo mundo. Então depende muito do seu perfil, dos seus objetivos, da sua aptidão ao risco e dos seus objetivos até de rentabilidade. Mas se você quer uma rentabilidade moderada, talvez você não precise.
Quarto erro, e esse erro é muito comum, acontece bastante, que é você comprar um ativo porque alguém que nem conhece a sua situação financeira, nem está contratado para trabalhar para você, né? Então, é uma pessoa aleatória, seu tio, a notícia na televisão indicou, aí você vai lá e compra aquele investimento por causa disso. É muito comum, acontece bastante as pessoas verem hoje, na situação como está, né? Guerra Estados Unidos, Irã. Está tendo conflito e está tendo uma disrupção do suprimento de petróleo no Oriente Médio. Por conta disso, a pessoa vai lá e vê a notícia na CNN, BBC, G1, e a notícia diz assim: a disrupção do petróleo deve afetar negativamente as petroleiras de lá do Oriente Médio, mas deve afetar positivamente a Petrobras. A pessoa vai lá e compra a Petrobras. Não estudou a empresa, não sabe se o fluxo de caixa dela tá boa, se ela está investindo ou não está, se está tendo desmando governamental ou não está. Então a pessoa não sabe de nada. Ela vai lá porque alguém indicou e compra. Se você está recebendo esse tipo de indicação, seja de parente ou até da mídia, né? É provável que você esteja cometendo um erro e que você venha perder dinheiro com essas sugestões, né? Que você nem pediu e terminou seguindo. Erro número 5. E esse erro talvez nem seja você que esteja cometendo. É o giro excessivo de carteira. Pode acontecer do investidor ele mesmo estar girando bastante a carteira, então ele mesmo faz vendas e compras diariamente ou semanalmente ou todo mês, né? Ele compra e vende ativos e esse giro excessivo é prejudicial por quê? Porque cada venda você vai pagar um imposto de renda aí, se houve lucro ou não. Você tem que registrar todas essas transações para fazer o seu balanço por imposto de renda. Então, dependendo de quantas transações você faça e com que frequência, você vai ter que ter um livro de registro gigantesco. Além disso, pode acontecer de você ter que pagar taxa da corretora, né, taxa da B3, todas essas taxas vão comendo a sua eventual rentabilidade. Então, esse giro excessivo é bastante prejudicial para a sua carteira. E ainda mais quando o giro excessivo é feito por profissionais de investimento. Então, é muito comum de acontecer, né? E acontece alguns casos das pessoas chegarem a mim, eu queria ver, analisa minha carteira aí para ver se está legal. Aí quando a pessoa me manda como foi a movimentação da carteira, o que eu percebo é que a pessoa estava comprando e vendendo porque o profissional de investimentos da corretora X estava recomendando a compra e a venda, porque esse profissional ganha comissão com base na quantidade de coisas que você compra. Então, esse tipo de giro, né, recomendado por profissional, é mais prejudicial ainda, porque ele sabe exatamente onde você está perdendo, que é onde ele está ganhando, né, infelizmente. Então, isso tem se tornado menos comum com a mudança dos sistemas, né, e o conhecimento que a população tem desenvolvido com relação a isso, mas ainda acontece. Erro número 6. Se existe alguma coisa que é dada de graça para você nos mercados de investimento, quando você se torna investidor, é o poder da diversificação. A diversificação é um almoço grátis. Quanto mais você diversifica entre ativos diferentes, países diferentes, classes de ativos diferentes e etc., mais segura está a sua carteira. Mas o que é que o investidor iniciante faz? E eu vi isso inúmeras vezes quando analisei as carteiras dos clientes. Coloca tudo numa coisa só. Então, esse erro do investidor iniciante, né, de ignorar a diversificação, causa diversos prejuízos para ele. Causa um prejuízo em termos de rentabilidade, porque se eu estou num ativo só, se esse ativo der problema, eu já tenho um problema geral na minha carteira. Causa um problema de risco também. Então, tem a questão da rentabilidade, né? Se cair a rentabilidade de um investimento, cai a rentabilidade da carteira toda. Se um desses investimentos quebrar, como só tem um, quebra a carteira toda. Causa também um problema de câmbio. Então, às vezes a pessoa tá tudo no Brasil, mas o Brasil é minúsculo comparado ao resto do mundo em termos de investimento, 0,5%. Se você está 100% no Brasil, você está correndo um risco muito maior do que quem está diversificado em mais de um país, 5, 6, 7, 8 países. E é possível fazer esse tipo de carteira sem sair do Brasil. Então, a diversificação que parte de uma alocação estratégica de carteira, né? Você vai lá, pega a pizza, divide em várias fatias, cada uma dessas fatias é uma classe de ativo, cada fatia dessa também é Brasil e exterior, e quando você faz uma carteira bem feita, bem alocada, você está diversificando e está muito mais seguro, né? Se você não souber como fazer esse tipo de diversificação,
Eu pretendo fazer vídeo sobre isso, mas você também pode me procurar, seja no meu Instagram, seja no YouTube, para a gente conversar sobre isso. Tá bom? Erro número 7. E aqui a gente precisa ter um pouquinho de bom senso. O erro número 7 é o quê? A pessoa não entende o que ela está comprando, o que ela está investindo. Então, é claro que você tem que ter um bom senso e você não vai se tornar aquela pessoa altamente especializada no ativo que você está comprando, ao ponto de ver os balanços trimestrais e ficar lá calculando se fizeram as contas certas ou não. Isso aí é relevante para o longo prazo, mas você tem que entender por alto o que é que você está comprando. Faz sentido para você ou não faz? Faz sentido com os seus objetivos de vida, com as suas metas e seus projetos ou não faz? Só invista naquilo que você entende, naquilo que você sabe, que você conhece. Claro que vai chegar, pode acontecer de chegar algum profissional do mercado ou algum player do mercado, né, uma corretora, um banco, e oferecer um produto sofisticado, estruturado, né, um produto com profissionais que estão ali fazendo uma estratégia diferenciada, pode acontecer. E é provável que esses produtos não sejam bons para você. A melhor estratégia, na verdade, é o feijão com arroz. Básico, feijão, arroz, carne, salada. Essa é a estratégia de investimento. Mesma coisa, tá? Então, procure produtos simples, que você entenda, invista de forma adequada, né? Faça uma boa diversificação, como eu já falei no item anterior, que você vai se dar bem. Se é muito complicado e você não está entendendo, não precisa investir. Você não precisa investir em tudo. E isso é muito importante você saber. As pessoas acham que elas têm que investir em tudo. Não tem. Tem que investir naquilo que você tá dentro do seu alcance, beleza? Erro número 8. E nesse caso eu vou partir de um caos que me aconteceu, que é o seguinte. A pessoa chegou para mim e disse, olha, eu tenho 250 mil reais e eu quero, daqui a 2 anos, comprar um imóvel que vai ser mais ou menos 400 mil reais e eu vou ter que... Quanto é que eu tenho que aportar? E eu quero investir em renda variável, ações e ações no exterior. Eu disse, peraí, o seu objetivo de curto prazo, 2 anos, para comprar um imóvel, não está compatível com você querer a renda variável, né? Um produto de longo prazo, que precisa da maturação, ainda mais com adicionando Brasil e exterior, certo? Então, ou você entende que o seu objetivo, se é comprar uma casa em 2 anos, você tem que comprar produtos que vão maturar ou que vão lhe dar um rendimento em 2 anos. Você tem que saber casar o seu objetivo de curto prazo com o seu dinheiro. Se o seu objetivo é esse, então você vai fazer isso. Ah, mas eu queria investir em grandes ativos de investimento no exterior, ações e renda variável. Então, o seu objetivo não é comprar uma casa em 2 anos. Seu objetivo talvez seja fazer uma carteira de aposentadoria para o resto da vida. Ou talvez você queira fazer uma carteira de investimentos para ter a faculdade dos seus filhos daqui a 15 anos. Aí faz mais sentido. Mas o que é muito comum no investidor iniciante é ele querer a rentabilidade das ações, ou seja, os picos das ações, mas no curto prazo. E aí fica incompatível. Deu para entender? Então você entenda que há necessidade desse casamento. Eu preciso casar o prazo com o objetivo, com o investimento. Erro número 9, pessoal. E esse pega muita gente. É o erro de você só focar 100% em dividendos. Então a pessoa até compra uma renda fixa, mas daquela que paga juros semestrais. Aí a pessoa compra fundo imobiliário pensando no dividendo. Então ela vai lá e faz a lista dos que pagam mais dividendo. Aí depois a pessoa compra ações pensando em dividendo. Ela faz a lista das ações que pagam mais dividendo. Só que se você for ver no passado, qual era a ação que pagava mais dividendo? O IBR quebrou. E outras, e outras, e outras. Não necessariamente uma empresa que está pagando muito dividendo é uma empresa sustentável e que você tem condições de manter por longo prazo na sua carteira. Pode ser que ela pague dividendo 3 trimestres e depois quebre. E aí valeu a pena você ter a empresa que paga maior dividendo? Então, e tem mais. Isso tudo, né? Essa questão toda do dividendo parte de um erro básico, básico, básico. Que é a pessoa achar que o dividendo é um dinheiro grátis, extra. Mas não, o dividendo, ele desconta do preço do seu investimento. Então, se você tem uma ação de 10 e paga R$ 1 de dividendo, hoje, amanhã, a sua ação está valendo 9 e você tem R$ 1 na sua conta. Então, 10 é igual a 9 mais 1. Nada mudou. Se a pessoa não entende isso, ela acha que está ganhando dinheiro com dividendo, quando na verdade não. O dividendo, ele precisa ser reinvestido para a carteira crescer
e ele é apenas uma participação no lucro da empresa. Então, se você vê que a empresa está dando certo e paga dividendos, bom. Mas se é uma empresa que não paga dividendos e está dando certo, bom também. Porque você não precisa do dividendo para o seu patrimônio crescer. Erro número 10, para finalizar nossa lista aqui. É o erro do investidor iniciante que pensa que se tornou um profissional de investimentos. Como assim? A pessoa é investidor iniciante, está lá 2 meses, 1 mês, 3 meses, 5 meses, começa a investir um pouquinho, e aí ele percebe que tem que estudar mais, vai estudando e vai estudando mais, e chega uma hora que esse investidor iniciante está passando o dia dele estudando investimento, quando na verdade ele devia estar focando no trabalho dele para ganhar dinheiro para investir. Mas aí você tem que saber balancear, né? Até que ponto eu tenho que entender investimento? Eu preciso ser uma pessoa altamente especializada em cada investimento, porque se for, você vai virar um profissional do mercado. É melhor fazer a transição de carreira e mudar para a área de investimento. Nada contra isso. Mas para a maioria das pessoas, o que faz sentido é você investir o dinheiro que você ganhou da sua profissão. Você se especializa e se qualifica na sua profissão para se tornar um profissional melhor. E com esse dinheiro você investe. E aí você investe com base num estudo que você tenha básico, entenda como funcionam os investimentos, ou com acompanhamento de um profissional, certo? Quando você tenta se tornar um especializado em investimentos, alguém especializado, um especialista, um profissional, você está deixando de lado a sua profissão, você vai se tornar um profissional pior. E isso vai afetar a sua renda, que é o mais importante. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa lista. Eu gosto sempre de dizer que para você ser uma pessoa bem-sucedida e nos investimentos e até rica, milionária, você não precisa acertar investimento na mosca, buscar maior rentabilidade ou ser um fera dos investimentos. Você só precisa não errar. Se você não errar e for consistente nos seus aportes, na sua poupança, você vai se tornar um milionário, eventualmente. Questão de tempo. Agora, o problema é quando você comete esses erros e vai prejudicando, vai atrasando o seu desenvolvimento. Prestem atenção nos erros. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês até aqui. Se ficou qualquer dúvida ou achei o erro número 11, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando. Valeu, obrigado.